e muitas lições a aprender com o nosso Senhor Jesus Cristo através da sua palavra. Vai dizer na palavra do Senhor que Jesus ele estava diante de uma multidão. Porque sempre onde que Jesus passava, tinha uma multidão com ele, que seguia por quê? Porque necessitavam de palavras, necessitavam de curas, necessitavam de milagres. E Jesus, quando ele passava, uma grande multidão seguia ele. E vai dizer que estava uma multidão com Jesus na beira da praia. E ali Jesus pregava a palavra do Senhor. Ali Jesus curava. Ali Jesus falava do amor de Deus. Ali Jesus falava da palavra. Oh, Jesus querido. Aí Jesus vai dar uma ordem para os seus discípulos. Passemos para outra margem. Irmãos, eu já vou liberar uma palavra para vocês aqui nessa noite. Mas antes eu quero fazer uma pergunta. Porque Jesus deu uma ordem para os seus discípulos: passemos para outra margem. Simples. Porque do outro lado tinha um propósito. E aqui onde eu libero uma palavra para você. Existe um propósito na sua vida que ele vai te obrigar a passar pelo... vou repetir isso aqui melhor. Tem processo na sua vida que é necessário você passar para você alcançar o propósito. Por que, pregador? Porque não existe propósito sem processo. Ô glória, propósito sem processo não é propósito. Ô glória, é perda de tempo. Oh, Jesus querido. Oh, glória a Jesus. Aí eu já libero uma palavra para você nessa noite. Suporta o processo. Jesus vai dizer assim: passemos para outra margem. Irmãos, eu aprendo muito com essa palavra. Jesus ele nos dá muitos exemplos a ser seguido aqui dentro dessa mesma palavra. Certa vez Jesus vai dizer que o bom pastor, ele dá a vida pela sua ovelha. E também vai dizer que ele deixa as 99, isso aqui é profundo demais, pastor, por causa de uma ovelha perdida. Louvado seja o nome do Senhor. Parece que eu vejo a palavra do Senhor se concretizando dentro da palavra do Senhor. Jesus vai estar dizendo assim: eu deixo as 99 para buscar uma que está perdida. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Eu estou vendo Jesus deixando uma multidão, eu estou vendo Jesus deixando uma numerosa multidão e seguindo para o outro lado. Por quê? Por causa de uma ovelha. Ei, Jesus querido. Aí Jesus vai dizer: passemos para outra margem. E deixaram consigo, assim como estava no barco. E havia ali também com ele outros barquinhos. Interessante isso aqui. Jesus ele deu uma ordem para os seus discípulos: passemos para outra margem. É Jesus dizendo: faça a minha obra. Mas Jesus não disse que para fazer a obra seria fácil. Não. Jesus não disse que na beira do caminho, na metade do caminho é ter tempestade. Não. Jesus só disse: passemos. Passemos. Foi a ordem de Jesus decretada. Só que sempre quando você te disponibiliza a fazer a vontade de Deus, sempre vai se levantar um temporal contra a sua vida, agora. É sempre assim. Hoje eu vou buscar o meu amigo lá, porque hoje ele se disponibilizou aí na igreja. Aí você está indo de bicicleta, pastor, o pneu fura, o freio arrebenta. Tudo para quê? Para tentar impedir o propósito de Deus, para tentar impedir a vontade de Deus. Mas eu já vou liberar uma palavra para você aqui nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías 43, versículo de número 13. Deus vai dizer para Isaías: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem me impedirá? Pode o diabo tentar impedir hoje de Deus na sua
vida. Pode o inferno tentar impedir a mão de Deus operar na sua vida, mas operando o Senhor, quem me impedirá? Oh, Jesus querido. Meu Deus. Oh, maravilha. Meu Deus. Irmãos, Jesus não disse que seria fácil. Jesus não disse que seria 1000 maravilhas, não. Jesus, pelo contrário, disse: no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor, porque muitas das vezes colocamos no nosso coração: eu vou servir o Senhor e as coisas vão melhorar. Eu vou servir a Deus e as coisas vão melhorar. Não, irmãos, pelo contrário, as coisas vão piorar. Por quê? Porque a porta é estreita, o caminho é apertado, mas é o caminho que te conduz à vida eterna. Oh, glória! É por isso que está apertado, varão. É por isso que está apertado, varoa. É por isso que está estreito. É por causa que você está na direção certa. É porque você está no caminho certo. É porque você está na direção. Meu Deus. Aí, louvado seja Deus. Meu Deus. Eu quero que a gente entenda isso aqui nessa noite. Jesus vai despedir da multidão e vai entrar agora em um barco com seus discípulos. E Jesus vai descansar. Por quê? Porque Jesus diz que Jesus ele era 100% homem e 100% Deus. Aqui agora vemos Jesus 100% homem. Ele estava cansado. Assim como eu e você se cansamos da correria do dia a dia, do trabalho, o nosso corpo cansa. E não foi diferente com Jesus na sua forma de homem. Ele se cansou. E agora ele foi para a popa do barco dormir. Oh, Jesus querido. Meu Deus, louvado seja Deus. E agora eles começam a navegar. Começam a navegar. Meu Deus. Está indo tudo bem. E eles começam a navegar. Até que se levanta um temporal contra aquele barco. Eu vou liberar uma palavra para o seu coração nessa noite aqui. O fato de Jesus estar no seu barco não significa ausência de tempestade, mas o fato de Jesus estar no seu barco significa que Ele está no controle. Oh, glória! Eu vou repetir isso aqui novamente. O fato de Jesus estar no seu barco não significa ausência de tempestade, mas significa que é Ele que está no controle. É Ele que está na direção, te conduzindo ao caminho. Oh, glória! Aliás, aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. É, irmãos, é assim mesmo. Jesus ele dá um grande exemplo também no capítulo 7 de Mateus a respeito de duas casas, uma construída na rocha e outra construída na areia. Interessante isso aqui, irmãos. Eu quero que a gente reflita nessa noite. Qual que é a diferença do ímpio para o cristão? O ímpio, ele passa a tempestade sozinho. Meu Deus. Por quê? Porque não tem Jesus no barco. Pai. Oh, Deus. Mas o cristão também passa a tempestade. Mas a diferença é que ele não passa sozinho. Oh, glória! Ele não passa sozinho nesse processo. A todo tempo tem uma mão forte e poderosa te sustentando, te puxando, te trazendo. Eu não sei qual é a forma que você adentrou nessa noite. Eu não sei qual é a forma que você chegou neste lugar. Aleluia, talvez você chegou aqui desanimado. Louvado seja Deus. Chegou aqui com uma tristeza no coração. Só Deus sabe como está o seu coração. Só Deus sabe como que está a sua mente. Aí Jesus vai dar um exemplo. Casa sobre a rocha, construída sobre a rocha, e outra casa construída sobre a areia. Aí vai dizer a respeito de tempestade também. Vai dizer que desceu a chuva sobre aquela casa, sopraram-se os ventos.
E encheram-se os rios e combateram aquela casa. Porém, a casa permaneceu de pé. Oh, Jesus querido. Aí tem outro exemplo também de uma casa edificada sobre a areia, varão. Aí vem a mesma circunstância, a mesma tempestade que combateu contra a primeira casa. Desceu a chuva, sopraram-se os ventos, e encheram-se o rio, e combateram contra aquela casa. Mas a diferença é que ela caiu e foi grande a sua ruína. É assim na vida do cristão, e é assim na vida do ímpio, é assim na vida de quem tem Jesus, e é assim na vida de quem não tem Jesus. Quem tem Jesus vai passar por tempestade sim, mas a casa permanece de pé. E quem não tem Jesus, aquele que não confessa, a tempestade vai vir e vai se afundar. Por quê? Porque quem não confessa o nome do Senhor Jesus Cristo passará pelo juízo. É glória. Quem não tem Jesus, não somente na face, sim no coração, aleluia, sofrerá no juízo. Estamos chegando até o propósito, irmão. Não quero tomar o tempo dos amados irmãos. Aí começa a se levantar um temporal, uma tempestade. E agora os discípulos vão ficar desesperados, porque Jesus agora está dormindo. E os discípulos estão acordados. Só que Jesus dormindo, na sua forma de homem, e os discípulos acordados, eles não conseguem enxergar com um olhar espiritual que Deus tem o controle de tudo na palma de suas mãos. Glória a Deus. Vou repetir isso aqui novamente. Que Deus tem o controle de tudo na palma de suas mãos. A situação pode ter saído do controle da sua mão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Essa prova que você está passando pode ter saído do controle das suas mãos, mas na mão de Deus Ele não perde o controle. Ele permanece com o controle, e o controle está na palma de suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Aí agora os discípulos começam a ficar com medo, varão. Irmãos, eu preciso que a gente entenda isso aqui. Quem tem Jesus no barco não precisa ter medo da morte. Meu Deus. Quem tem Jesus no barco vai temer a morte por causa de quem? Quem tem Jesus no barco, ainda que esteja morto, viverá. Glória! Ainda que esteja morto, viverá. O barco pode afundar, o barco pode perecer, mas ainda que pereça, tu acordará na glória. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus. Louvado seja Deus. Quem tem Jesus não pode temer a morte. Não. Porque Jesus já venceu a morte. Quem tem Jesus não pode temer a morte. Por quê? Porque tragada foi a morte. Louvado seja o nome do Senhor. Na vitória do Senhor. Foi dito aqui que nós somos mais que vencedores. Nós não somos vencedores. Nós somos mais além que vencedores. Nós somos mais que vencedores. Por causa de um justo que padeceu na cruz. Hoje você tem um privilégio. Hoje eu tenho um privilégio. E a vitória é garantida. Oh, Jesus querido. Que privilégio, irmãos. Mas não porque eu e você merecemos, não. Se fosse por merecimento, o irmão Vitor era para estar no inferno. Se fosse por merecimento, varão, não era para mim estar aqui. Era para mim estar no inferno. Porque vocês estão olhando para um jovem, talvez até pensam, esse jovem está pregando a palavra desde pequeno. Não, irmãos. Eu me converti ao Senhor, eu entreguei a minha vida ao Senhor. Eu vou contar só um pedacinho do meu testemunho. Tem 1 ano e 8 meses
que eu decidi entregar minha vida para o Senhor. Mas não pense que foi com alegria que eu entreguei a minha vida para o Senhor, não. Não pense que foi com maravilhas, não pense que foi com um sorriso no rosto que eu entreguei a minha vida para o Senhor, não. Por quê? Porque antes do propósito eu tive que passar pelo processo. Quem me vê aqui, olha, um jovem cheio de ousadia, pregando a palavra do Senhor, mas só Deus sabe o que eu tive que passar para estar aqui nessa noite. E a honra e a glória é dele. Eu estou aqui em cima, irmãos, mas antes eu já frequentei baile funk. Eu estou aqui em cima, irmãos, eu estou diante do altar do Senhor, em reverência ao Espírito Santo. Eu estou aqui em cima, eu estou falando isso aqui porque eu sou muito grato ao Senhor. Eu sou muito gratificante ao Senhor por tudo que Ele fez na minha vida. Aleluia. E por tudo que Ele está fazendo na minha vida. Eu vou correr rapidamente nisso aqui, irmão. Antes lá em casa lá, ninguém serviu o Senhor. Ninguém queria saber de Jesus. Não. Lá em casa não tinha essa. Vou descer porque eu estou no altar do Senhor. Antes a música lá em casa lá era funk, forró, as coisas seculares deste mundo. Até que um jovem decidiu, opa, esse mundo já não dá mais para mim. Essas coisas já não dá mais para mim. Estou decidido a largar tudo, renúncia. Agora me esvazio de mim e vou me encher da presença de Deus. Um jovem ousado, um jovem de 18 anos, decidiu entregar a vida com 17 anos e começou a servir o Senhor. E foi sozinho, varão. Somente ele. Começou caminhando e foi andando em meio às lutas e em meio à tempestade, sozinho ali buscando o Senhor, sozinho da casa buscando o Senhor, e foi edificando a casa em cima da rocha, devagarzinho, suportando o processo, e foi edificando a sua casa e orava pela família toda. Irmãos, é importante você orar pela sua família. Ah, mas o fulano de tal não quer, eu já chamei ele tantas vezes, continua orando. Ah, mas eu já convidei tantas vezes, ele nunca veio no culto, continua orando. Meu Deus. Porque a oração, ela desbloqueia, ela abre a porta. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem liberdade para falar com o Senhor através da oração. Meu pastor costuma dizer que são 2 joelhos distante do céu. Quando você se ajoelha e começa em contato com o Pai, irmãos, você tem liberdade para falar com o Senhor. O véu, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, do templo foi rasgado de cima embaixo. Por quê? Porque Deus, Ele te alcançou e te deu o privilégio para você falar com Ele. Você tem liberdade para falar com Ele. É só se colocar na posição que Ele está te ouvindo. E aquele jovem cheio de ousadia, cheio de, louvado seja o nome do Senhor, cheio de saúde, com muita vida pela frente, missionária. Quão difícil é ver um jovem na presença do Senhor. Eu estou vendo aquela jovem pequena ali atrás ali. Eu estou maravilhado de ver. Porque é muito difícil ver jovens na presença do Senhor. No mundo que hoje em dia que a gente está vivendo. Cuidem daquela jovem lá atrás, gente. Pelo amor de Deus. Dê carinho, dê palavra, alimento sólido, oração, permaneça. E aquele jovem, eu vou correr rapidamente nesse testemunho. E aquele jovem foi indo e foi edificando a sua casa na rocha. Porém, Deus, Ele não divide a glória dele com ninguém. E Deus, Ele tem um propósito na vida de cada um. Mas para Deus cumprir o propósito, antes a gente tem que passar pelo processo. E o processo às vezes vai nos machucar. O processo às vezes vai nos fazer ferida, vai nos fazer chorar. Mas é tudo para a glória do Deus vivo. Aquele jovem com 18 anos, com uma carreira no Evangelho do Senhor imensa pela frente, era um futuro pastor da obra, tinha um chamado. Porém Deus decidiu recolher ele com 18 anos. No dia 4 de fevereiro de 2003, aprove Deus recolher o meu irmão, a coluna do meu lar. Deus decidiu levar aquele jovem.
Mas para quê? Para Satanás ficar zombando da minha cara? Da minha família? Não. É para Deus cumprir o propósito na nossa vida. Oh, Jesus querido, se hoje eu estou pregando a palavra do Senhor aqui, foi porque antes um jovem teve que buscar pela sua casa. Se eu estou pregando a palavra do Senhor aqui, antes vem a misericórdia do Senhor, antes vem o sacrifício da cruz, antes vem a vida daquele jovem que buscou pela casa. Hoje, pela misericórdia do Senhor, eu prego a palavra. Hoje, pela misericórdia do Senhor, a minha mãe serve a Deus. Hoje, pela misericórdia do Senhor, o meu pai serve o Senhor, e hoje a minha casa serve ao Senhor. Irmãos, antes eu nem abri a boca para falar com ninguém. Louvado seja o nome do Senhor, dia 21. Eu fui convidado, pastor, para levar uma palavra lá em Itaipava. Olha só, pastor, eu nem abri a boca para falar direito. Isso é a graça, irmão, não é porque eu mereço. É porque antes eu tive que passar por um propósito, pelo processo, perdão. E Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Se eu pudesse falar sobre poucas coisas, poucas experiências que eu tive com o Senhor, ia durar mais tempo. Com tão pouco tempo de caminhada, eu já tenho me surpreendido com o Senhor. E Deus é fiel, irmão. Se Ele te prometeu algo, Ele vai cumprir. Se Ele te prometeu alguma coisa, Ele vai cumprir. Ah, mas meu vizinho está falando que não vai dar certo. É você e Deus, não é você e o vizinho. Estou dizendo que não vai conseguir. Deus é fiel. Se te levantarem contra a sua vida e dizer, não, você não vai conseguir, só repita assim e diga, Deus é fiel. E Ele não quebra nenhuma promessa. Prometendo Ele não cumpriria. Ele não é filho do homem para que minta, nem que se arrependa. Prometendo Ele não vai cumprir as promessas na minha e na sua vida. Mas tem um porém. É necessário se colocarmos na posição. Aí agora se levanta um temporal contra aquele barco. Eu vou terminar aqui. Eu fecho agora nesse versículo aqui. Versículo 39, vai dizer: e despertando, Jesus agora está acordado. Aí vai dizer a palavra: e despertando, repreendeu o vento e disse ao mar. Porque para Jesus falar contigo, antes ele acalma a tempestade. Meu Deus! Para Jesus se revelar a você, antes ele tem que revelar quem é ele. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. E agora Jesus está começando a acalmar a tempestade para conversar contigo. Por quê? Porque se Jesus conversa contigo na tempestade, como que você vai crer nele? Como que você vai confiar nele? Primeiro ele vem e opera e depois você acredita. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele vai começar a repreender e dizer: disse ao vento e ao mar, cala-te, aquieta-te. E na mesma hora, no mesmo instante, o vento se aquietou e houve grande bonança. Eu não sei o que você está passando dentro da tua casa. Eu não sei qual é o processo que você está passando. Mas aqui eu tenho uma palavra para você. Suporta o processo para você viver o propósito. Ainda que venha te ferir, ainda que venha te machucar, ainda que venha te fazer quebrar, mas suporta, porque é suportando que você vive o propósito. É suportando que você vive aquilo que o Senhor te prometeu. Aí os discípulos vão se maravilhar agora e vão se espantar com grande terror e vão dizer: quem é esse? Meu Deus. Que até o mar e o vento lhe obedecem. A pergunta é: quem é esse? Quem é esse? Quem é esse varão? Que até o vento e o mar lhe obedecem. É simples, é só a gente ir para lá para o livro de Gênesis, capítulo 1, quando a gente vê Deus criando, e haja o mar,
rei, ô glória. Quem é o mar? Quem é o vento? Para querer mandar no Criador. Quem é o vento? Quem é a tempestade? Para querer mandar naquele que tudo criou. Quem é? Quem é? Quem é? Quem é essa tempestade que você está passando diante do nosso Deus? Essa tempestade que você está passando, tem um louvor que diz, para nosso Deus é nada. A multidão que se levanta contra a sua vida, para nosso Deus é nada. Glória a Deus, glória a Jesus. Fica de pé comigo nessa noite, você que pode. Eu quero fazer uma oração contigo. Nessa noite.